Olá, boa noite. Olá, meu amigo Clayton, professor Clayton, como é que está? Tudo bem, professor? E com vocês? Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilíssimo. Ah, que bom, então. Eu acho que a gente espera mais um minutinho aí e já iniciamos, né? O que você acha? Tranquilo, tranquilo. Tá melhor a tua imagem hoje. A tua internet está melhor hoje. Ah, que bom, né? Às vezes aqui, quando chove, né, acaba que a internet acaba dando problema, né? Fica problema nos cabos, molha ali, toda aquela coisa, né? Tu mora onde, Precisa. Clayton? Tô em Canoas, Ah, e aí às vezes fica meio instável mesmo a internet, né? sim, depende Mas do tipo de cabeamento, né? nosso tem aquele cabeamento externo, né? Às vezes quando chove acaba molhando ali e aí dá problema. Aí eu sempre procuro combinar, né, com o pessoal para aí outro fazer a live quando tiver um dia de chuva, né, para evitar esses transtornos. Bom, mas eu acho que a gente vai conversando então, vamos iniciando, né? Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Então acho que em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, né, à nossa live filosófica, do nosso grupo da Escola Livre de Filosofia. E hoje temos o privilégio de ouvir o professor Elton. Vou falar um pouquinho sobre a vivência dele, sobre a experiência dele, e aí depois já passo a palavra para ele. Tá? Professor Elton Oliveira é escritor, tradutor, pesquisador autônomo nas áreas de filosofia, neurociência e meditação, como instrumentos de autotransformação. É facilitador e mediador diariamente em grupos online. Foi diretor do Instituto Tsongkhapa, onde coordenou a tradução e o estudo de 12 livros relacionados à filosofia budista. Escreveu a trilogia O Método da Sabedoria, um diálogo entre filosofia grega clássica. Olha, ele está mostrando para nós lá o livro. Filosofia Budista e Neurociência, publicado pela Amazon. Lançou o livro Volume 1, O Filósofo e a Filosofia, da coleção Primeiro Voos na Filosofia Clássica. É membro do Conselho da Fundação Juniper, Seção Brasil. Hoje, o professor vai apresentar para nós o tema Como a filosofia pode transformar a vida, pode transformar as nossas vidas. E também falar um pouco do evento, né, do ciclo de estudos, né, sobre a filosofia clássica. Bom, então, já passo a palavra ao professor, então, para ele iniciar a sua apresentação. Assim que as perguntas forem chegando, a gente vai conversando, tá, professor? Fique à vontade, qualquer coisa, estamos aqui. Boa noite, então, a todos. Estou vendo ali Vivian Pacheco, vi o Flávio, que entrou há pouco tempo, meu amigo Flávio. Também a Epoché, que é uma filosofia clínica, eu vi que entrou também. Luí Alberto, então boa noite a todos. É uma satisfação estar falando aqui de novo, né? Já sou uma figurinha manjada aqui nos lives da escola. Tive o prazer, acho que de fazer a primeira live, eu acho, fui eu que fiz. Esses dias também falei sobre a morte, que é um tema que me atrai bastante. Gosto de estudar sobre a morte também. E então a ideia da live é apresentar um pouco a ideia do ciclo de estudos, né? Então, esse ciclo de estudos, a ideia é que a gente faça na segunda-feira, eu seja o facilitador, o professor Sérgio Sardi também vai colaborar aí quando for possível. Queremos fazer um ciclo de estudos online, né? Um material básico que eu vou fornecer, que são esses livros que eu estou escrevendo, né? Então, o volume 1, que é o módulo 1 do curso, né? O Filósofo e a Filosofia, que vai dar uma noção de como é que a filosofia surgiu, seus objetivos, como que ela se desenvolveu na Grécia, né? As escolas, como que as escolas se desenvolveram, né? Os principais tópicos da filosofia, da visão da filosofia, né?
como um caminho para a sabedoria, é o módulo 1. O módulo 2 é conhece-te a ti mesmo, né? A ideia de se conhecer, né? A ideia de conhecer a nossa natureza, a natureza da psique e compreender o nível de transcendência, né? A revelação da nossa natureza divina, né? Que é a essência da filosofia, né? A essência da filosofia é a nossa autotransformação, no sentido de revelar aquilo que nós já temos, que nós temos pouca consciência, né? E estamos, vamos dizer assim, imersos na nossa ignorância, nas nossas confusões, nas nossas opiniões e visões errôneas, né? Então, o módulo 2 é conhece-te a ti mesmo, né? A psique e sua natureza divina. O terceiro módulo é um pouco mais metafísico ou ontológico, né? Porque a filosofia aí ficou aí mudando essas palavras, né? Nasceu como metafísica, depois se transformou em ontologia, né? Que é estudar a natureza da essência, né? A natureza dos princípios, a natureza do nosso princípio, a natureza do princípio universal, do uno, né? Do princípio divino, né? Então, o módulo 3 é ciência e a verdade transcendente, né? E compreender o que é ciência, né? Nós entramos aí numa discussão terrível, né? Recentemente ainda estamos, né, com essa questão da negação da ciência, ou, enfim, se a gente compreender o que é ciência, a gente não entra nessas discussões todas, né? A gente fica observando isso, né, de fora, porque realmente é uma discussão sem pé nem cabeça, né? Essas discussões que surgiram recentemente sobre o negacionismo da ciência, né? Enfim. Então, essa é a ideia dos 3 módulos, né? O primeiro módulo deve durar em torno de 20 e poucos encontros, para a gente poder ter uma boa compreensão, né? Ter uma visão geral da filosofia. O segundo, a gente mergulha na psique. Eu devo começar a escrever em breve, acho que semana que vem eu começo a trabalhar, eu já tenho boa parte desse material pronto, mas eu preciso dar uma estruturada boa nele e uma pesquisada maior, né? Enfim, sobre psique, eros e psique, né? O mito, toda essa questão do templo de Delfos, né? Da relação de Sócrates com o conhece-te a ti mesmo, né? Enfim, que é o módulo 2. Porque, em essência, a filosofia é a autotransformação. Se a filosofia não servir para nos transformar, ela perde a sua razão de ser, né? A sua razão de existir. Ela fica meramente um exercício da nossa intelectualização, né? Da nossa vaidade intelectual, né? A filosofia, infelizmente, virou um pouco isso, né? A partir principalmente do iluminismo, né? Virou algo especializado e intelectualizado, né? Eu não me considero um especialista em filosofia, mas eu me esforço para conhecer e me autotransformar, diríamos assim, né? Eu me esforço, faço, essa é a minha intenção, essa é a minha motivação. Então, se autotransformar é um processo, né, que nós vamos revelando a nossa verdadeira natureza. Por quê? Porque a filosofia grega, né, a filosofia clássica grega, ela, não vou dizer que todos os filósofos, né, porque às vezes a própria construção da filosofia clássica foi um pouco complexo, né, principalmente no período pré-socrático, tá? Porque ela começou com várias abordagens. Mas se a gente pegar o pitagorismo, se a gente pegar Parmênides, se a gente pegar Sócrates, Platão, falando dos principais, vamos dizer assim, a gente vai ver uma boa unidade, né, de entendimento de que o objetivo da filosofia é nos transformar, né? É romper com a nossa ignorância sobre a nossa verdadeira natureza e a natureza da realidade. E revelar a nossa natureza divina, né? Eu gosto muito de uma expressão de Plotino, né? Nós devemos revelar a nossa natureza divina, né? E unir essa natureza divina com o todo, com o uno, né? Com um estado divino do logos, né? Do todo, né?
Então este, vamos dizer assim, é o grande objetivo da filosofia, porque a própria palavra filosofia significa desejar, amar, ter amizade com a sabedoria, né? Dizem os historiadores, né, isso não é um assunto definitivo, né, mas que esse termo, né, foi criado por Pitágoras, né, quando ele foi perguntado se ele era um sábio, né. É óbvio que um sábio não diz que é, né, que é o ego que vai falar, né. Mas ele diz que ele era um filósofo, né? Alguém que desejava, que amava a sabedoria, ou seja, que buscava a sabedoria, né? Então a filosofia ela tem esse instrumento, né, de revelar a nossa natureza sábia que é divina, né? Então esse é o objetivo máximo da filosofia, tá? E a filosofia ela nasceu ali pelo século VI, século VII, mais ou menos, antes de Cristo, né? E durou... o início da filosofia é mais compreendido, né? O final da filosofia que não é uma coisa tão definida pelos historiadores. Há controvérsia se ela seguiu além do século V, VI, né? Eu sei que oficialmente ela foi meio que encerrada, né? Em 480, 85 anos depois de Cristo, quando a sua prática foi proibida, né? As escolas foram fechadas, né? Então o cristianismo passou a ser uma religião oficial, né? Mas ela ainda continuou existindo em alguns países do Oriente Médio, né? Então a filosofia ela teve uma força muito grande durante mais ou menos 1000 anos. Tá? Ou seja, tiveram vários grandes mestres, vários grandes filósofos que surgiram, né? E foram renovando, renovando essa força, né? Que a filosofia teve durante esses 1000 anos, no sentido de ser um referencial, né? de transformação, né? Das pessoas e, enfim. Para mim falar então da filosofia como um processo eu vou ligar um outro celular aqui para mim poder controlar o horário, tá? Então para mim falar um pouco da filosofia como autotransformação, eu queria fugir um pouco do tema em si, filosofia, queria me falar um pouco de neurociência, tá? Porque eu acho que se a gente compreender o nosso cérebro, como é que ele se formou, qual é a característica dele, a gente vai entender depois o que eu vou querer dizer vocês vão entender melhor o processo de transformação que a filosofia ocasiona na nossa psique e no nosso cérebro, porque não dá para pensar cérebro e psique, ou cérebro e mente, né, se a gente quiser dizer, como algo dissociado, ou como corpo e mente, né, corpo e psique como algo dissociado. Na realidade, são totalmente interdependentes, né? A gente pensa que a mente ou a psique está no corpo. Não, é o contrário. O corpo é que está na mente. O corpo é que está na psique, né? Por quê? Porque a psique, a mente, como diz a própria filosofia grega, ela é eterna, né? A questão, nós podemos entrar numa discussão complexa sobre como é que ela se manifesta, né? Aí sim, aí é uma questão bem mais complexa. Mas a psique, ela é eterna, ela vai migrar, né? Ela vai migrar com a nossa morte, né? E vai para um outro estado, né? De manifestação, ou poderá retornar num corpo físico, né? Ou até num animal, como a filosofia clássica acreditava. Então, para a gente entender um pouco esse processo de autotransformação, eu quero aqui fazer uma abordagem rápida, né? Sobre o nosso processo evolutivo, vamos dizer assim, né? Como que nós, enquanto homem, né? Enquanto ser humano, nós nos desenvolvemos, tá? Então, a teoria que eu vou abordar aqui é a teoria do cérebro trino, né? Ou seja, o cérebro
que evoluiu em 3 fases históricas diferentes, né? Então, a primeira fase, né, que é o cérebro reptilíneo, né? Nós herdamos dos répteis, tá? As pessoas ficam às vezes um pouco confusas, mas nós não evoluímos dos símios, né? Sim, mas é um processo cumulativo, né? Não quer dizer que nós tenhamos evoluído diretamente de um réptil, né? Mas evolutivamente nós somos um Homo sapiens sapiens, né? Mas claro que do ponto de vista da nossa inserção no mundo, né, nós ainda muitas vezes somos um animal, né? Somos um réptil, somos um mamífero e somos um ser humano. O ser humano, ele carrega evolutivamente, né, esses 3 cérebros. Então, o primeiro cérebro, né, ele tem mais ou menos 520 milhões de anos, tá? Que é o cérebro mais instintivo, né? O cérebro que capta uma provável ameaça, né? E reage a essa ameaça no sentido de lutar ou fugir com esse objeto de ameaça, né? Quando eu falo lutar ou fugir, o cérebro nos prepara para uma luta ou fuga física, certo? Não uma luta mental, tá? Toda a química produzida pelo cérebro base, né, o primeiro cérebro, toda a química produzida é para um processo de luta ou fuga física. Então esse é o primeiro cérebro, tá? O segundo cérebro, ele que é o cérebro dos mamíferos, né, agregou um processo mais emocional, né? Um processo de cuidar, ser cuidado, né? Enfim, que passou até os animais passaram a viver mais em grupo, né? Isso nos répteis é menos comum, né? Os répteis em geral são mais individuais, eles não andam em grupo como não caçam em grupo, por exemplo, né? Pelo menos eu nunca observei esse comportamento. Então, o cérebro emocional que nós herdamos dos mamíferos, né, ele está ligado às emoções, tá? A ser aceito, não ser aceito, ser incluído, né, num grupo, numa comunidade, né? Então, por isso que nós também temos a necessidade, né, como ser humano, de ser incluído. Por quê? Porque essa evolução, esses 3 cérebros, eles funcionam, né? Eles carregam um conteúdo evolucionário, né? Ele não é algo estanque, separado. Eles funcionam de forma interdependente, tá? Os 3 níveis do nosso cérebro. E o mamífero, ele tem em torno de 150 a 200 milhões de anos. Então, veja o cérebro instintivo reptiliano, né? 500 milhões de anos. O cérebro mamífero entre 150 a 200 milhões de anos. E o terceiro cérebro, que nos tornou um ser humano, o Homo sapiens sapiens, ele tem em torno de 200 mil anos. Tá? Ou seja, nós somos bebês. Nós somos bebês humanos, né? Nós estamos ainda tateando. Mas é interessante que mesmo que a gente seja bebê, se a gente for pensar na filosofia, na Grécia, também no budismo, que tem mais ou menos o mesmo período de surgimento, né? Buda foi mais ou menos contemporâneo a Pitágoras, por exemplo. Se nós pegarmos o que existia nos sacerdotes do Egito, provavelmente, ali já se tinha um domínio, né, sobre como que a gente poderia continuar evoluindo, né? Que aí entra a função do neocórtex, né, que é o terceiro cérebro, o cérebro que nos tornou seres humanos. E qual é a função deste cérebro? Tá? A função desse cérebro é a função racional de pensar sobre o mundo, pensar sobre mim, pensar sobre as minhas emoções, pensar sobre os meus instintos. Sempre que nós nos sentimos ameaçados instintivamente pelo ambiente,
pode ser até por algo, por uma criação da nossa mente, da nossa cabeça, né? O cérebro reptiliano, né? O instinto, ele consulta o neocórtex. É uma ameaça mesmo, né? Uma coisa muito rápida, tá? Então veja que o neocórtex ele tem essa função, né, de pensar sobre os nossos instintos, pensar sobre as nossas emoções, pensar sobre o mundo. Ok? E aí que vem a questão, né? Por que isso nos tornou, né, seres humanos? Tá? Porque ele criou uma outra dimensão de entendimento, né? Ele criou aquilo que a gente chama de linguagem, que a filosofia chama. Linguagem é um termo da filosofia. Se a gente for estudar Platão, né, a gente vai ver, Platão faz uma abordagem que eu vou falar daqui a pouco, sensacional, sobre uma das melhores abordagens sobre linguagem é Platão, né, não é nem algo contemporâneo. Tá? Então a linguagem é essa criação do sentido do mundo, e do meu sentido, né, do meu próprio autossentido, né, da minha própria compreensão, né, autocompreensão e da compreensão do mundo. Então, a linguagem deu essa dimensão maior, né? Criou a religião, né? Criou a filosofia, criou o mundo que nós vivemos praticamente. Né? Então, a linguagem é essa capacidade que nós temos, criada pelo neocórtex, né? De pensar sobre o mundo. Tá? E aí que vem, né? A questão, aí que entra a questão da autotransformação. Tá? Por quê? Porque a filosofia é necessariamente sempre crítica da linguagem. Certo? Não me lembro qual é o filósofo que disse isso, mas foi dito por um filósofo, tá? Um filósofo importante, mas agora não me veio na cabeça agora. Mas Platão, né? Aí sim, né? Aí eu cito Platão, vem dizer que a linguagem, ela pode ser um remédio, um cosmético ou um veneno. Aí que entra, né, o papel da filosofia como autotransformação. Tá? Ora, como veneno, né, quando a linguagem é um veneno, é porque essa linguagem ela é, vamos dizer assim, esquizofrênica, ou ela é uma interpretação equivocada da realidade, ou é uma interpretação equivocada da minha natureza, né, é uma opinião equivocada sobre o mundo. Ela é uma percepção equivocada de mim e do mundo, né? Então a linguagem aí ela é um veneno. Por quê? Porque ela não permite com que eu seja uma pessoa integrada naturalmente no mundo, né? Que tenha um convívio integrado no mundo, né? Vai fazer sempre que eu seja uma pessoa desconectada do mundo real, né? Como eu acho que nós somos em geral. Infelizmente, né? Nós somos completamente desconectados, né? Então, nós vivemos, né? Nós, inclusive, se a gente for pegar, por exemplo, a própria alegoria da caverna, né? O Platão diz que esse mundo é uma caverna, nós vivemos da projeção da nossa consciência, da nossa ignorância, das nossas opiniões que projetam no fundo da caverna, né? Então nós vivemos na realidade muito mais do veneno, né? Da nossa ignorância, das nossas opiniões infundadas, né? Dos nossos instintos, das nossas emoções confusas, né? Que nos projeta para o fundo da caverna, que é o mundo que nós vivemos. O sol que entra na caverna, né, e que nós estamos de costa para a alegoria é descrita assim, né? Nós sentamos de frente para o fundo e temos o sol que entra na porta da caverna, né? Então, a saída é o sol, é a sabedoria, né? O sol aí simboliza a sabedoria, né? Então, se a gente pegar então o conceito da alegoria da caverna, a linguagem aí é aquilo que nos mantém preso na caverna, que mantém preso na nossa confusão, na nossa ignorância, né? Então a filosofia ela vai buscar uma forma de corrigir esse processo, né? De nos educar, né? De nos capacitar, de nos treinar, né?
Se a gente pegar, então, o budismo, que é uma filosofia que eu também estudo já há até mais tempo, né, do que a filosofia grega, ele vai dizer que este mundo, né, é um samsara, né? Ou seja, o que é a palavra samsara em sânscrito? Significa perambular. Perambular, ou seja, nós não sabemos quem somos, não sabemos de onde viemos, nem para onde estamos indo. Isso é perambular. Certo? Então nós vivemos perambulando. Se a gente for comparar com a ideia de Platão, é a mesma coisa. Né? Ele só está sendo... A metáfora é diferente, mas o sentido é o mesmo. Né? Inclusive, as duas grandes filosofias, a filosofia grega e a filosofia budista, diz que nós estamos presos num ciclo de morte, né? de nascimento, vida e morte. Né? Nós estamos presos nesse ciclo. A filosofia visa nos libertar desse ciclo. Né? Abordei muito isso quando eu falei da morte como musa da filosofia. Né? Então, a filosofia visa nos libertar desse ciclo. Nós estamos presos num ciclo, estamos presos na caverna. Né? Nós morremos na caverna, nascemos na caverna, morremos na caverna, renascemos na caverna. Né? E essa caverna, claro, pode mudar. Né? Ela pode ser pior, pode ser melhor, né? Ela pode ter uma janelinha para fora, né? Pode ser mais úmida, pode ser, mas continua sendo a caverna, né? Então, essa é a linguagem como veneno, né? Ou seja, a linguagem que nos mantém preso neste mundo, certo? A linguagem como cosmético, né? Eu falei então a linguagem como veneno, como cosmético e como remédio, né? Então, a linguagem como cosmético é uma linguagem simplesmente representacional, né? Ah, eu gosto disso, aquilo é belo, aquilo é feio, aquilo é um carro, né? Ela não, né? Não, ela apenas nos dá nome, né, ao mundo, enfim, né? Agora a linguagem, aí a linguagem como remédio, né? Ou seja, a filosofia é o remédio para corrigir a nossa linguagem, certo? Essa é a questão, né? Por isso que a filosofia é um processo de nos transformar, né? Porque ela vai exatamente fazer com que, através dos exercícios espirituais, da dialética, né? Ela vai fazendo com que o nosso neocórtex, né, que pensa sobre nós, que pensa sobre o mundo, vá corrigindo esse pensar distorcido, certo? Gradualmente. Por isso que também não pode ser qualquer filosofia, né? Essa que é a questão, né? Esta é um grande nó. Porque hoje a gente tem, enfim, um mundo livre, ótimo, a gente tem muita gente publicando, eu mesmo publico, né? Temos muitas filosofias contemporâneas, filosofias altamente especializadas, né? Ok, né? Mas se ela não for o remédio certo, ou seja, se for um remédio contaminado, né, uma filosofia que não tem uma base correta de compreensão, que não tem uma origem, né, uma origem que nos conduza realmente, porque se ela for uma filosofia confusa, ela vai manter o veneno, né? Porque eu sempre me pergunto, né, o que é uma filosofia confusa e o que é uma filosofia correta, né? A filosofia correta é aquela que, ao pensar sobre ela, nos gera tranquilidade, nos gera questionamentos, mas são questionamentos que têm o potencial de nos tornar uma pessoa melhor, de nos tornar uma pessoa pacífica, né? A filosofia, se ela é meramente uma questão intelectual, ela tem uma abordagem que não tem esse potencial de correção da linguagem, ela alimenta a minha confusão, ou alimenta meu ego, alimenta a minha intelectualização. Ela não tem o potencial de me autotransformar. Tá? Então, deixa eu ir aqui acompanhando o horário aqui. Se vocês quiserem fazendo pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Embora a nossa plateia não seja de 20 mil pessoas, né? Mas, enfim. Mas quem está aí, né? Que são as pessoas importantes nesse momento. Ô, professor, tem uma pergunta. Vai lá, Tchê.
quando se fala em filosofia, né, muitas vezes se fala que eu já tive em roda com outros colegas, né, que falaram que um atributo essencial da filosofia é que vai transformar nós em pessoas capazes de pensar de forma crítica. Aí eu fico pensando, né, queria ouvir sua opinião. Será que é só isso mesmo que a filosofia pode fazer por nós? Será que as outras ciências também não podem fazer com que a gente pense de forma crítica também? Então, qual é a diferença da filosofia? Sim. Eu acho que é mais do que pensar de forma crítica, né? Mas é pensar de forma correta, sabe? Ter uma compreensão da realidade de forma correta. Ter uma compreensão de nós, né? Da nossa natureza de forma correta, né? Eu acho que é um pouco romântico, né? É um pouco conversa, não sei, eu não quero diminuir essa questão, né? Mas eu me lembro um pouco assim, ó, deixa a vida me levar, né? É uma coisa meio romântica às vezes, né? Pensar criticamente. Acho que não é só isso, né? Mas é pensar corretamente. Claro que para pensar corretamente você tem que fazer uma análise crítica, né? Mas também você tem que ter um nível de confiança e de fé, né? No sentido de que, claro, quando eu digo fé, aí não é uma fé no sentido cega, né? Mas é uma fé, por exemplo, ora, eu tenho que me inspirar nos grandes filósofos, porque se a gente for falar de sabedoria, é algo teórico, é algo, né, conceitual. Eu tenho que ter uma fé de que um estado de sabedoria elevado é uma grande realização. Né? Se a gente pegar, por exemplo, aquilo que eu falei de revelar a nossa natureza divina, né? E se unir ao uno, que é o todo, né? Essa revelação da natureza divina nossa, da nossa psique, né? Que, por exemplo, se a gente pegar a linguagem de Platão, principalmente, a gente vai falar do inteligível, né? Realizar o inteligível, né? A teoria das ideias, né? É um estado de êxtase. Entende? É um nível que está muito, muito além da nossa capacidade de compreender intelectualmente. Nem tem muito como compreender intelectualmente. Porque ele transcende o nível conceitual. Ele é uma forma absolutamente diferente de ver o mundo, né? Nós inclusive, rompemos com a própria linguagem, com todos os filtros, né? com a visão conceitual do mundo. É algo transcendente. Agora, eu preciso ter algum tipo de fé nisso, preciso acreditar um pouco nisso, de que esse potencial existe, né? E que eu tenho a capacidade de revelar esse potencial, certo? Então, eu acho que é mais do que pensar criticamente, né? Agora, quanto às outras ciências, né, eu diria que olha, eu estudo outras áreas também, eu estudo psicologia, eu estudo... Tenho um livro publicado na área de psicologia, porque uma área que eu trabalho é carreira, né? Então eu tenho estudos na área de psicologia, em vários cursos na área de psicologia, porque eu atendo pessoas em orientação de carreira, né? A psicologia, ela nasce da filosofia. Se for ver lá, a teoria do inconsciente, está lá escrita né? Aqui tem alguém que entrou com filosofia clínica, né? A filosofia, ela é necessariamente clínica, no sentido de um espaço clínico, né? de transformação. Né? Então, tudo surgiu da filosofia. Hoje até a psicologia tem se desenvolvido mais no sentido de olhar para o potencial da gente, que é o que eu chamo de psicologia positiva, né? Não olhar só a parte doente, mas olhar o potencial. Né? A filosofia olha o lado doente e olha o potencial desde que nasceu. Ela nasce para revelar o nosso potencial, né? Então ela nasce como uma cura da nossa ignorância, né? Então ela tem, sim, ela tem como potência, né? Ela é inigualável em relação às outras áreas do conhecimento. Inigualável. Tá? Aí eu falo,
né, de qualquer outra área do conhecimento. Eu falei aqui, por exemplo, da neurociência, né? Excelente, ela dá uma compreensão excelente sobre a questão do nosso cérebro. Mas como é que a gente evolui mais? Neurociência está agora falando da atenção, mindfulness, né? Usar o treinamento da mente e do cérebro para diminuir o nível de ansiedade, né? Altamente positivo, né? Mas a filosofia o grande potencial é a filosofia, né? Porque exatamente ela tem essa compreensão profunda da nossa natureza. Se a gente for pegar, inclusive, é muito interessante, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a estrutura da psique segundo Platão, né? Também eu posso falar segundo o budismo, vai dar na mesma coisa. Deixa eu achar aqui no meu caderno, porque... Então, por exemplo, Platão, né? Classificou a psique em 3 níveis, tá? 3 níveis. O nível colérico, tá? Da raiva, né? O nível das emoções, do nosso apetite, né? Do nosso desejo, né? Que é o segundo nível, a outra divisão, né? E o terceiro, a razão, né? O pensamento racional. Tá? Então, veja bem, gente. Os 3 cérebros estão aí. Entende? O nível colérico, o que é? Né? Está ligado ao cérebro básico, o cérebro reptiliano, porque ele tem a força da raiva, né, para luta e fuga. Certo? Ao lado do apetite, do desejo, das emoções, está ligado ao cérebro mamífero. Ok? A parte da função racional, né, está ligado ao neocórtex. Veja, olha, nem se tinha noção dos 3 níveis de cérebro, né? O budismo também faz essa mesma divisão, né? Para o budismo, os três venenos da nossa mente raiva e ódio, né? Aversão, raiva e ódio, né? O desejo e o apego, porque onde tem desejo tem apego, né? Enfim, e a ignorância. Tá? Voltamos aí, né? Aos 3 níveis do cérebro. A ignorância vai ser resolvido pelo conhecimento, claro, um conhecimento aprofundado no nível, né, da nossa autotransformação, não um conhecimento intelectual, né? Então, caiu aqui. Então, aí, né, por isso que a filosofia é uma crítica da linguagem, no sentido de que a linguagem se transforme num remédio. A gente vai construindo uma outra linguagem, né? É aquilo que, por exemplo, Parmênides, né, que foi um filósofo fundamental ali, né, ele recebeu da sua musa, né, da sua deusa, um poema, né, ele foi ao oráculo e recebeu um poema, né, sobre a natureza, e ele fala das 3 vias, né, as 3 vias. A via da verdade absoluta, que é a realização da nossa sabedoria, nosso estado divino, né, não conceitual, né, não há como falar disso, né, não há como conceitualizar isso, né. A via da opinião, né, da nossa confusão, né. Então, hoje a gente vive num mundo, as redes sociais, elas tiraram, né, o tampão da opinião, né. Hoje todo mundo opina de tudo, né, é uma coisa assim impressionante, né. Tem um grupo de WhatsApp aqui no condomínio, então qualquer coisa que tem ali é opinião. Mas, gente, eu preciso de um projeto para a gente discutir isso. Não tem como discutir isso sem um projeto. Mas é isso, né? As pessoas querem externalizar uma opinião, né? Não estou criticando aqui do ponto de vista moral, né? Estamos analisando isso, né? Então essa via da opinião é a via que nos prende nesse mundo, porque a gente não tem a nossa opinião, ela não é qualificada, né? Aí vem a terceira via, que é a opinião plausível, né? Que é a opinião que nem valeria tanto a palavra opinião, acho que é uma questão de tradução aí, né? Mas que é um pensamento correto, que é a via, aí sim é a via da transformação. É através dessa via, né, do pensamento correto,
que nós vamos realizar, né, através da dialética, através da nossa autotransformação gradual, né, que a gente vai, vamos dizer assim, mudando, automudando, né? Porque só existe automudança, né? Não existe, ninguém muda ninguém, né? Tem que haver uma vontade de mudar, tem que haver um desejo de mudar. Isso na neurociência, né, a gente chama de neuroplasticidade descendente, né, quando a gente muda a partir do neocórtex, a partir do pensamento racional, né? É uma mudança que vem de cima, né? Então, por exemplo, a dialética, né, que é uma meditação analítica, né, uma meditação de compreensão da realidade, né, compreensão da filosofia, compreensão do caminho correto, ela é exercida pelo neocórtex, né, pelo pensamento racional. Então aqui, se eu quiser, eu e o Clayton quiser debater um assunto, colocar o meu ponto de vista, o ponto de vista dele, enfim, trazer e a gente ir construindo um entendimento, dialogando, eu escutando ele, sem competição, né, sem querer vencer um outro, mas se a gente quiser trocar, né, enfim, a gente vai estar desenvolvendo, né, chegando a um pensamento correto sobre um tema, né? Então, por exemplo, a morte, né? Então, nós começar a estudar a morte, nós vamos chegar a um entendimento sobre a morte, né? Se for um entendimento correto, né, isso é uma via de análise, dialética, de meditação, que vai gradualmente nos autotransformando, né? E aí, isso requer esforço. Requer esforço. A mudança, ela não vem instintivamente. Ela não vem do cérebro primal, né? Ela não vem das emoções. Ela vem de cima para baixo, ou seja, do cérebro primeiro, do neocórtex, né, para que a gente compreenda, se autocompreenda, né? Quem fez terapia, por exemplo, né, quando a gente se expressa, quando a gente dá nome ao que está sentindo, né, a gente começa a compreender e começa a desestruturar todo um processo de reação emocional, né, de reação instintiva, né? A gente começa a desestruturar essas incompreensões, esses traumas, né? Então, a dialética, a meditação, né? Todo esse processo, o estudo, né? Os exercícios espirituais como um todo, visa exatamente isso, né? Com que a gente vá desestruturando a nossa linguagem, o veneno da nossa linguagem, né? As nossas reações instintivas, né? Então veja bem a questão da pandemia, né? Está aí ainda presente, né? De uma certa forma ainda está presente. É evidente que algum nível de medo a gente não tem como não ter, né? É uma ameaça real, certo? Mas existe uma forma de eu entrar numa crise de pânico, né? Diante da pandemia, ou uma forma de eu ter um certo medo, ter um controle sobre esse medo, ser precavido, usar máscara, evitar restaurante, evitar isso, evitar aquilo, né? Administrar a ansiedade, né? E passar por isso da melhor forma possível, né? O nível de suicídio aumentou na pandemia, né? Por quê? Porque a nossa reação instintiva, né? A nossa capacidade de análise, ela fica completamente contaminada, né? Pelo nosso medo, né? Pelo nosso pânico em relação à pandemia, né? Olha, eu lá em março, né, do ano passado, quando o vírus estava chegando aqui pelo Brasil, eu olhei para isso e pensei, isto vai ser muito complicado, né? Por quê? Porque a gente não tinha controle sobre o vírus, não tinha ideia de vacina, né? Ou seja, a gente estava completamente perdido, né? Eu pensei, isto vai ser muito complicado. E aí tu começa, né, a ver como é que tu vai reagir, como é que tu vai buscando alternativas, né? Porque essa é a questão. Por que o treinamento, né, através da dialética, né, é tão importante? Porque na medida que nós treinamos a nossa mente para compreender a nossa realidade e a realidade externa, nós
começamos a controlar mais os nossos instintos. E começamos a ter uma capacidade de análise mais qualificada. Porque se a gente está sobre um ataque de ansiedade, de medo, né, que é completamente normal, né, não tem aqui nenhuma crítica a isso, moral, né, é um instinto natural nosso, né, mas quanto mais a gente deixar se dominar por esse instinto de medo, de pânico, né, principalmente quando... olha, e ainda tem muitas situações que é criação nossa. A pandemia não, né? Mas tem muitas situações que nós criamos, muitos medos que nós criamos, né? Então, quando a gente treina a nossa capacidade de análise da realidade, né, nós buscamos alternativas para aquilo que é uma ameaça. Agora, se nós entramos num processo de ansiedade, né, a nossa função analítica, e a nossa criatividade, a nossa intuição não funcionam. Tá? Por quê? Porque nós temos um sistema simpático e um sistema parasimpático. Né? O sistema simpático é o sistema de medo, de reação de luta e fuga, né? Instinto. Né? O sistema parasimpático é um estado de relaxamento e de tranquilidade. Quando um funciona, o outro não funciona. Tem que desligar um para o outro, tem que desligar o sistema de medo, de ansiedade, para que o sistema de relaxamento funcione. Né? Isso até a neurociência tem contribuído muito, porque diz que a meditação, né, mindfulness, a meditação de atenção, e meditação de atenção na respiração, principalmente, ela desliga o sistema de reação de luta e fuga, né? Desliga o simpático e nos coloca num estado de relaxamento. É somente num certo grau de relaxamento que a gente vai poder analisar a situação, analisar a ameaça potencial, né? E aí poder acionar um processo mais criativo. Quando a pandemia começou, um cliente meu não me pagou, era um valor alto e não vai me pagar nunca, né? Pela circunstância que aconteceu. E eu tinha... esse livro aqui, eu estava para publicar esse livro, estava com um orçamento de editora, ia ser muito caro, mas a gente estava fazendo um esforço, aquele dinheiro estava destinado para isso. O dinheiro não entrou, né? Mas não, fiquei um dia abatido, claro que fiquei, né? Você perdeu uma boa grana, né? Assim, puf, no início da pandemia, não é bom, né? Mas aí, respira e toca a vida. Uma semana seguinte eu descobri o sistema de publicação da Amazon, né? Eu já publiquei 5, 6 livros pela Amazon. Claro, é muito melhor você publicar por uma editora, evidente que é. Mas eu nem teria condições de publicar todos esses livros durante a pandemia, nem que não tivesse a pandemia eu não publicaria numa editora, porque é muito caro. Filosofia não vende, né? Assim, a não ser situações muito específicas, né? Então ali eu consegui buscar uma alternativa. Então, também nós em estado de relaxamento podemos acessar níveis mais profundos de consciência através da intuição e da criatividade, né? Que são fundamentais, mas a gente tem que estar num estado de relaxamento, né? Então, a filosofia nesse sentido, né? Quando a gente busca a compreensão da realidade através da dialética, através da compreensão do mundo, né? Através da nossa autocompreensão, da compreensão da nossa natureza, nós vamos mudando a nossa forma de ver o mundo. E aí vamos mudando a nossa linguagem, que é a forma de ver o mundo, a forma de se relacionar com o mundo, a forma de se relacionar com a gente, né? A forma de se relacionar com as nossas emoções. Tá? E aí a gente vai permitindo com que a gente tenha uma condição muito melhor de ir lidando com o mundo, de ir lidando com as dificuldades, porque as dificuldades não vão continuar acontecendo. Né? Não tem volta. O que nós podemos é nos capacitar cada vez mais a enfrentar as prováveis dificuldades que o mundo vai nos trazer. Né? Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Porque eu já estou com 8h21, mais 9 minutos. Plateia, se tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade.
ou Clayton mesmo, né? Nosso âncora. A professora, só acho uma coisa interessante, né? Outro dia eu estava olhando um vídeo do Saramago e ele estava dizendo que hoje a gente vive na caverna de Platão. E Claro, hoje se realiza a caverna de Platão claro, através das redes sociais, das claro. mídias, de tudo isso que a gente tem passado, né? Hoje e sempre, sempre foi assim, né? E assim, e esse mundo vai ser sempre assim, né? A saída não está nesse mundo. Por isso que a morte é a musa da filosofia, porque o filósofo quer escapar desse mundo. E isso o budismo e a filosofia grega concordam plenamente. A saída não está neste mundo. Então essa ideia de mudar esse mundo, nós temos que mudar a nós. Mudando a nós, nós mudamos o mundo. Não estamos dizendo que a gente não tenha que ter luta por melhoria aqui, por direitos humanos ali, né? Não estou dizendo que a gente tenha que ser uma pessoa alienada do mundo, né? Mas mudar esse mundo é um... não tem chance. Sem essa. Certo? Nós temos que mudar a nós. Mudando a nós, nós melhoramos o mundo. De uma certa forma, né? Mas a essência é se desenvolver, né? E renascer numa condição melhor, ou neste mundo ou no outro mundo. Aí não sabemos, né? Depende do quanto que eu me desenvolvi, né? Sim, é total real, né? Esses dias eu li uma pessoa comentando a caverna como se fosse uma coisa fora da gente. Não, nós estamos na caverna. Esse mundo é uma caverna, né? Só que, é claro, é difícil a gente reconhecer que a gente vive numa caverna, né? Por quê? Porque a gente não tem consciência do nosso potencial, não tem consciência, né? Então, claro, é compreensível, né, que você pensa, mas como aqui é tão, meu apartamento é tão bonitinho, tem ar-condicionado, isso aqui não é uma caverna, né? É uma metáfora, né? É uma metáfora. Mas, potencialmente, né, nós somos muito mais do que isso, né? Nós temos uma natureza pura, nós temos uma natureza divina, né? Nós temos o budismo chama de iluminação, né? Enfim, liberação do samsara, né? Liberação dessa roda de vida, morte e vida, né? Que vem na filosofia grega também, vem desde os órficos, né? De Orfeu. O platonismo assume isso de uma forma bem objetiva, né? O pitagorismo, depois o próprio platonismo, né? Então, realmente, o desafio é o nosso desenvolvimento para que a gente se libere desse mundo, né? Que a gente possa viver o nosso potencial, né, de forma muito mais plena, né? Esse é o objetivo da filosofia, né? Esse é o objetivo. Remédio para a nossa ignorância, remédio para a nossa doença essencial, né? É curar a nossa alma, né? Que Sócrates falava tanto, né? Sócrates, ele se intitulava um parteiro de almas, né? Porque a mãe dele era parteira, né? Então ele assumia esse papel de ajudar as pessoas, né? Através do diálogo, né? Do conhece-te ti mesmo, né? A conhecer a sua ignorância, né? E transformar a sua ignorância em conhecimento correto, né? Então esse em suma era o que Sócrates fazia, né? O conhece-te a ti mesmo é eliminar a nossa ignorância, é eliminar a nossa incompreensão. É como uma janela, né? Uma janela, tem uma janela, né? A janela, ela tem a função de que a gente possa ver para a rua e que a luz possa iluminar, né? Então essa é a função da janela, trazer luz, né? E que eu possa, né? Então se for uma vista linda, maravilhoso. Eu aqui infelizmente não tenho uma vista linda, tem um prédio do lado, né? Então só traz luz às vezes, né? Se esta janela tiver suja, completamente suja, né? Ela não realiza a sua natureza. E muitas vezes ela está suja. Bom, aí eu tenho que olhar que tipo de sujeira. É uma sujeira, é isso e aquilo, então eu limpo, né? Então a filosofia visa limpar a nossa janela, né? O conhece a ti mesmo é, na realidade, limpar a nossa janela, para que a gente possa enxergar o mundo de forma correta, né?
e permitir com que a minha verdadeira natureza, né, possa se manifestar, tá? Que é o interior da casa, né? Interior da casa, olhando o exterior do mundo, né? Então esse exercício, né, a filosofia, o conhece a ti mesmo, os diálogos platônicos, toda a filosofia, né, visa limpar a nossa janela, a janela da nossa mente, a janela da nossa psique, né? Que bacana, professor. Professor, acho que agora a gente poderia falar um pouquinho mais sobre o ciclo, né? Como faz para a gente entrar em contato, quando inicia, Isso. né? A gente não tem uma data ainda certa, né? Porque a gente quer reunir um grupo de pessoas interessadas, 5, 6 pessoas, né? A gente quer fazer online, né? Também acho que a questão do deslocamento hoje não compensa tanto, né? A gente pode até fazer alguns. O grupo, depois que se formar, pode decidir algumas coisas, pode fazer um eventual encontro presencial, né? Mas a ideia é fazer online, né? Um texto básico que eu escrevi exatamente para isso, né? Com uma certa logicidade, né? Que dê uma visão ampla da filosofia, né? Que evite falsas polarizações que a filosofia traz, a própria filosofia clássica, né? Tem muitas discussões que não levam a lugar nenhum, né? Então, de uma certa forma, é um texto mais limpo, né? Com um caminho mais bem construído para que a gente possa galgar conhecimento por conhecimento, né? Então, são 3 módulos, né? O primeiro módulo vai dar a visão do surgimento da filosofia, vai dar a visão do caminho da sabedoria como um todo, né? Que eu acho que isso é importante, né? Acho que você estudar filosofia de uma forma fragmentada, né? Pergunta do Sardi ali. A autotransformação parece exigir mais do que apenas a razão. Sim, sim, com certeza, né? A razão aqui é um instrumento de correção, né? A razão como um pensar sobre, né? Como uma capacidade de reflexão, como uma capacidade de autoconsciência qualificada, né? Sim, nesse sentido é mais que a razão, né? Ela é um processo de autotransformação nesse sentido porque ele envolve a autoconsciência, ele envolve a consciência do mundo, né? A razão é apenas um instrumento, né, de qualificação da nossa consciência, da nossa percepção, ou seja, de uma mudança mais profunda. Então ela é um instrumento, né? Inclusive é um instrumento que ela vai ser abandonado, né? Ela visa... Por quê? Porque a sabedoria ela transcende a razão, ela transcende o conhecimento conceitual, né? Ela é apenas uma ferramenta, né? Que nem aquela metáfora, né? É uma metáfora budista, né? Você quer atravessar um rio, aí você usa um barco, né? Você atravessou o rio, você não vai continuar carregando o barco, né? Então, na realidade, o pensamento conceitual, ela não é algo... É por isso que eu digo que a filosofia tem que ser vista como um processo de autotransformação e não como algo intelectual, porque se for algo intelectual eu vou só me carregando de conceitos intelectuais, né? Me transformando em uma pessoa que conhece muito, né? E criando às vezes até uma arrogância intelectual, né? Um ego filósofo, né? Diríamos assim, né? E eu não mudo a minha autoconsciência, né? Não mudo a minha forma de ver o mundo, né? Então, nesse sentido, a razão ele é apenas um instrumento, né? Por quê? Porque, na realidade, o potencial já está na gente, né? Por exemplo, a intuição, né? Um pensamento transcendente, ele não é acionado pela razão. Ele vem do cérebro, inclusive, ele não vem do neocórtex, ele vem do cérebro primal. Porque, veja bem, gente, é importante, interessante isso, né? Tudo surgiu do cérebro primal, né? Do cérebro reptiliano. O cérebro foi se desenvolvendo a partir dele, como camadas, certo? Então, potencialmente, está tudo lá, certo? O que nós precisamos, na realidade, é corrigir a linguagem, a forma que a gente se percebe e percebe o mundo, né? Esse nível de autoconsciência e consciência do mundo, para que a gente vá desestruturando tudo isso, desestruturando a nossa natureza equivocada racionalmente, né?
desestruturando as nossas emoções que reagem, né? Os nossos instintos que só reagem, né? Para que a gente possa revelar a nossa verdadeira natureza que já está em nós. Que já está em nós. Precisamos limpar a janela, né? Precisamos limpar a janela. Daqui a pouco vão cortar a nossa live porque já estamos em cima do horário, só para que a gente tenha consciência. Eu, por mim, sigo. Professor, então, eu acho que... Então, quem quiser... Não sei se eu respondi a pergunta do meu amigo professor, Dr. Sérgio Sardi. Agradecemos também a presença do professor Sardi na live, né? Obrigado, professor. E, professor Elton, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Pode entrar em contato comigo, com a própria escola, né? No Instagram, né? No Instagram da escola, né? Faça contato e eu mando mais informações, enfim, né? A ideia é que o ciclo de estudo ele seja prático, né? A gente vai meditar, a gente vai usar dialética, a gente vai usar exercício espiritual, né? Não é só estudo intelectual. O estudo também é um exercício espiritual, no sentido de que ele visa compreender, né? O estudo visa compreender, né? Muito mais do que uma análise crítica, como você trouxe a pergunta antes, né? Acho que a gente tem que pensar na compreensão, sabe? Claro que para você compreender você tem que ter uma análise crítica, né? Mas acho que o objetivo maior não é ter uma visão crítica, mas é ter uma compreensão da nossa natureza e da natureza da realidade. Porque quando você compreende as coisas, você se integra a elas, né? E para quem estuda filosofia clássica, né? Tem até lá um termo, né, que enologia, se não me falha a memória, eu posso estar errando aí no termo, é a questão da integração. A filosofia clássica, a filosofia grega traz essa questão da integração, né? Nos integrar à nossa essência e nos integrar ao uno, nos integrar ao logos, ao todo, né? Então, na realidade, a compreensão ela integra, ela não fragmenta. Então, toda essa discussão de ciência que a gente passou aí, cegos e surdos discutindo, né? Cego, surdo, mudo discutindo ciência. Agora, se tu compreende ciência, tu nem entra nessa discussão. Tu não entra nesse debate. Esse debate é um nível muito raso, né? Negar a ciência, isso, aquilo outro. Ciência não é nem uma verdade, né? A ciência é uma verdade, a ciência que é hoje é uma verdade relativa, né? Ela muda o tempo todo. Então eu preciso entender o que é isso filosoficamente, né? Então, o ciclo de estudos ele visa a nossa autotransformação, né? Então ele visa que a gente pratique dialética, que a gente pratique meditação, a gente pratique estudo aprofundado, né? Para que a gente possa compreender, né? Compreender. A compreensão é luz, né? Compreensão é luz. Uma compreensão profunda nos tranquiliza, nos integra, né? Não cria, como dizer assim, celeuma, ela não cria oposição, né? Essa coisa da polarização, né? A compreensão não cria a compreensão é antipolarização. Ela funciona como um antídoto para a polarização, né? A polarização só é sustentada pela ignorância, só pela ignorância, tá? A compreensão rompe com a polarização, a compreensão integra, né? E integração é cura. Integração é cura. Cura da nossa esquizofrenia, cura das nossas confusões, né? Então esse é o objetivo, diríamos assim, desse ciclo de estudos, né? Que nós estamos colocando como primeiros voos, né? Porque eu acho que a gente está sempre fazendo os primeiros voos na filosofia. Professor, então, em nome da Escola Livre de Filosofia, lhe agradeço pela presença. Antes que
cai a live ali, né? Já está começando a dar uns sinais ali. Convido também o pessoal para a nossa próxima live, que vai ser com a professora Úrsula Rosa da Silva, da UFPEL. Em breve a gente coloca as informações, começa a divulgação. E desejo para todos, então, uma boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, obrigado, Clayton. Um abraço para todos, um abraço, professor Sérgio, meu amigo. Tudo de bom para vocês. Até a próxima live. Até a próxima.